boa tarde. Hoje o Canção Nova Notícias é especial. Agora meio-dia pelo horário de Brasília. E vamos acompanhar os principais momentos da viagem do Papa Francisco à Ásia. Hoje, na Tailândia, Francisco se encontrou com os jovens. Ontem, o Papa pediu abertura e respeito ao dialogar com pessoas de outras religiões. Vamos conversar também com um especialista de relações internacionais para entender o contexto da viagem do Papa. Aqui no Brasil, a expectativa de japoneses para a viagem do Santo Padre ao Japão e os próximos compromissos de Francisco em sua viagem. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco cumpriu hoje sua agenda em Bangkok, na capital da Tailândia. Esta é sua 32ª viagem apostólica internacional. O primeiro compromisso do Papa Francisco nesta sexta-feira foi um encontro com os sacerdotes, consagrados e consagradas, seminaristas e catequistas na paróquia de São Pedro. O pontífice agradeceu a todos os consagrados que se tornaram fecundos com o silêncio martírio da fidelidade e dedicação diária. O Santo Padre recordou de modo especial os consagrados idosos. Penso que a história vocacional de cada um de nós está marcada por estas presenças que ajudaram a descobrir e discernir o fogo do Espírito, disse o Papa. Outro momento que marcou o dia do Papa Francisco foi um encontro com os bispos da Tailândia e da Federação das Conferências dos Bispos da Ásia, no santuário do primeiro beato da Tailândia, o sacerdote mártir Nicolau Bukherjee, em Takan. A associação reúne os membros das 19 conferências episcopais da Ásia com sede em Hong Kong. Em seu discurso aos bispos asiáticos, o Santo Padre recordou que o beato Nicolau dedicou a sua vida à evangelização e incentivou que o exemplo dele se espalhe pelas igrejas da Ásia como bálsamo e perfume. O primeiro compromisso da tarde foi um encontro com líderes cristãos e de outras religiões. No seu discurso, o Papa encorajou os líderes a assumir o protagonismo no caminho do diálogo e da compreensão mútua, num espírito de fraterna colaboração que ajude a pôr fim a tantas escravidões que persistem em nossos dias, especialmente o tráfico e exploração de pessoas. Dando seguimento, o Papa encerrou a agenda oficial de hoje se encontrando com jovens. Francisco presidiu uma missa na Catedral da Assunção, em Bangkok, e destacou que é necessário colocar-se em movimento com o olhar fixo no futuro, para o encontro com o mais belo dom que aguarda o homem, a vinda definitiva de Cristo. E agora nós recebemos aqui em nossos estúdios Jorge Augusto Niaradi, ele que é especialista em relações internacionais. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Jorge, nós sabemos que o Papa Francisco é também um chefe de Estado. Nesse sentido, qual a relevância de sua visita à Tailândia e ao Japão? Olha, de fato, ele é um chefe de Estado. O Vaticano tem personalidade jurídica, a gente falando em termos assim de Estado, ou seja, é um Estado formado como o brasileiro, como os Estados Unidos, e ele tem essa função de estreitar as relações também entre os países, além de ser líder religioso. Ele também se encontrou, lá na Tailândia com o primeiro-ministro, com outras autoridades, tanto civil como também um corpo diplomático. Algo nesse sentido o senhor pode destacar também desse encontro do Papa? Olha, eu penso que é o aspecto da proteção de minorias, né? Na região, toda a Ásia, mas especialmente na Tailândia, a comunidade cristã é muito pequena. Portanto, o respeito entre as religiões tem que ser a marca. E Papa Francisco, ele tem sido um exemplo disso, ele tem sido uma marca disso. Ele mesmo já falou que a paz, quando verdadeira, ela é perpétua. Portanto, ele tem levado essa mensagem. Falando de paz, o senhor comentou agora aqui, um dos momentos mais aguardados também no Japão é o discurso que o Papa fará contra as armas nucleares, O que o senhor acha que esse discurso pode impactar? É interessante, Como o Papa Francisco, ele tem a percepção do que hoje acontece no mundo. Muitos pensam que acabou o terror nuclear, que não vai existir mais bomba atômica, que isso era a época da Guerra Fria, mas continua a existir. Rússia tem bomba atômica, Estados Unidos também tem, outros países têm bombas atômicas, portanto, o perigo nuclear continua a existir e a fala de Papa Francisco sobre isso, ele mostra
essa importância da paz, a luta para que a humanidade seja preservada. A fala do Papa, então, muito importante para esse momento que vivemos agora, né? E, sem dúvida, também relacionado ao meio ambiente, porque quando a gente fala em destruição em massa, ele também, no Japão, ele vai falar sobre o meio ambiente. Aqui no Sínodo da Amazônia, esse já foi uma marca, né, do pronunciamento dele, agora confirmando-se na viagem à Ásia. Que bom. Muito obrigada, Jorge, por sua participação. Agradecemos e vamos acompanhar essa viagem, Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. E ontem também foi um dia de muitas atividades. Francisco alertou sobre a migração e pediu abertura e respeito ao dialogar com pessoas de outras religiões. A primeira atividade oficial de Francisco foi uma visita ao Palácio Governamental para o encontro com autoridades civis e corpo diplomático. O Papa foi recebido pelo primeiro-ministro, general Chanocha. Após um encontro privado, Francisco agradeceu a oportunidade de visitar uma terra que afirmou ser detentora de tantas maravilhas naturais e, sobretudo, guardiã de antigas tradições espirituais e culturais. No discurso, o Papa falou sobre o desenvolvimento, o diálogo e imigração. Pediu atenção aos mais desfavorecidos e recordou que, sobre a imigração, a Tailândia também precisou enfrentar esse desafio. Fez um apelo para que esse tema não seja ignorado, que a comunidade internacional atue com responsabilidade e promova uma migração segura, ordenada e regulamentada. E pediu que sejamos todos artesãos de hospitalidade. Ordenada e regulada. Um outro encontro marcante deste dia foi com o Patriarca Supremo do Budismo, a religião de mais de 90% dos tailandeses. O patriarca afirmou ao Papa que a Igreja Católica chegou à Tailândia para ajudar e agradeceu a visita do pontífice. Já Francisco recordou a ida de João Paulo II àquele mesmo templo em 84 e disse que é possível sempre crescer no diálogo e na cultura do encontro. Tais possibilidades nos lembram quão importante é que as religiões se manifestem cada vez mais como faróis de esperança enquanto promotoras de fraternidade. De lá, Francisco seguiu para uma visita ao Hospital Saint-Louis, fundado pelos católicos em 1898 e agora Centro Médico de Excelência. O pontífice se encontrou com a equipe médica e com um grupo de pacientes. Ele disse que eles realizam uma das maiores obras de misericórdia e que vai muito além de um simples e louvável exercício da medicina. Pediu que eles continuem sempre abertos ao imprevisto, ou seja, a acolher e abraçar a vida como chega a urgência do hospital, para ser atendida com uma compaixão especial, que brota do amoroso respeito pela dignidade de todos os seres humanos. Todos os membros dessa comunidade possam sentir-se acompanhados e sostenidos em sua missão. Já o último compromisso do Papa foi o tão esperado encontro com a comunidade católica do país. No estádio, muita expectativa para receber o pontífice. Na homilia, Francisco recordou os primeiros missionários que levaram o cristianismo à Tailândia e que fizeram daquele povo a própria família. Diz que eles tiveram que abrir o coração a uma nova realidade, superar todos os obstáculos e divisões, para encontrar as mães e irmãos tailandeses que não frequentavam a igreja. E afirmou, sem este encontro faltaria o rosto do cristianismo, os cânticos e as danças que representam o sorriso típico dos tailandeses e o seu contexto cultural. De suas chagas, de suas sonrisas e de suas vidas. E agora vamos para um breve intervalo e depois acompanhamos mais sobre a viagem do Papa Francisco ao continente asiático e também as principais notícias aqui do Brasil. Ficamos agora com imagens ao vivo de São Paulo. Hoje a temperatura máxima por aqui é 32 graus e a mínima 19. Voltamos agora com a previsão do tempo. Lá no Japão é outono e a temperatura mínima hoje é de 8 graus. A máxima não deve passar dos 10. Já no Brasil estamos na primavera e em Teresina a máxima hoje pode chegar a 37 graus.
Nesta sexta-feira, uma frente fria leva chuva para o centro e o sudeste do Rio Grande do Sul. No sábado, o dia começa com sol, mas pode chover na Serra Gaúcha. O domingo será de chuva o dia todo no litoral do Paraná. Faz sol entre nuvens nas demais áreas. No sudeste, sol o dia todo no norte de Minas Gerais. Chuva no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em São Paulo, chove forte no Vale do Paraíba e região de Campinas. Sábado de sol no norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha. Chove no leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Domingo com chuva o dia todo no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. No centro-oeste, sol forte e chuva rápida à tarde no sul do Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal e a região do Mato Grosso fica nublada e tem pancadas a qualquer hora. Sábado abafado com pancadas de chuva na maior parte da região. Domingo com sol e previsão de chuva no Mato Grosso. Na região norte, sexta-feira com chuva no Pará, nordeste do Amapá e em Roraima. Risco de chuva forte nestas áreas. Sábado chove novamente em Roraima, Amapá e oeste do Pará. Sol nas demais áreas. No domingo a previsão se repete e tem chuva isolada para o sul e oeste do Pará. No nordeste o dia será de sol, chuva rápida no litoral da Bahia. No sábado, chuva passageira para Fortaleza, litoral do Piauí e do Ceará. No domingo, muita chuva à tarde no sul da Bahia. As demais áreas nordestinas têm domingo de sol. E agora nós vamos ao vivo falar com a repórter Elane Gomes. Ela traz as notícias hoje, as principais notícias aqui do Brasil. Bom dia, Elane. O que você destaca? Bom dia, Adelita. Bom dia a você que nos acompanha nessa edição especial do Canção Nova Notícias. Bom, Adelita, eu começo destacando hoje que a Caixa Econômica Federal libera mais uma etapa do saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é aquela liberação imediata de R$ 500 para quem tem ou não conta na Caixa Econômica Federal. Dessa vez, podem fazer o saque as pessoas que nasceram entre os meses de junho e julho. As agências funcionam hoje, também na próxima segunda-feira, Adelita, em horário especial. Para você saber qual o horário da agência que você vai procurar aí, é só consultar o saque da Caixa Econômica, ou melhor, o site da Caixa Econômica Federal, o caixa.gov.br. Lembrando que essa liberação pretende injetar 40 milhões de reais na economia. Para fazer o saque, você pode levar o cartão cidadão, tanto na Caixa Econômica Federal, nos terminais da Caixa Econômica, quanto nas casas lotéricas. Pelo Caixa Aqui, o saque pode ser feito com um documento de identificação. Uma outra notícia que a gente destaca nesse dia de hoje, Adelita, é que a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, vai realizar um mutirão para renegociação de dívidas. Esse mutirão vai acontecer entre os dias 2 e 6 de dezembro, mas o atendimento vai precisar ser personalizado e presencial. Então, quem quiser aproveitar deste evento aí para renegociar as dívidas, se prepara para estar nas agências, né, que estarão dentro desse mutirão e fazer a sua renegociação. Prepara aí um horário na sua agenda. E uma última informação que eu quero destacar, Adelita, que faleceu hoje em Miami, o Henry Sobel. Ele era rabino emérito da Congregação Israelita Paulista. Henry Sobel teve um destaque importante durante a época da ditadura militar pela luta em defesa dos direitos humanos. Ele também foi membro da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Adelita, é com você. Muito obrigada, Elane, por suas informações. O Papa Francisco ainda tem muitos compromissos na Ásia. Confira agora a agenda de Francisco para os próximos dias. Na madrugada de domingo, às 1h30 da manhã, a TV Canção Nova transmite a Santa Missa no estádio de beisebol. Às 5h40, você confere o Encontro pela Paz em Hiroshima. Às 1h35 da tarde, a transmissão da Missa pela Paz, novamente no estádio de beisebol. E às 11h45 da noite, o encontro com os jovens na Catedral de Santa Maria. Para encerrar, na segunda-feira, você confere a Santa Missa na Cúpula de Tóquio. A TV Canção Nova preparou uma programação especial para que você acompanhe os principais momentos da viagem do Papa Francisco. O Papa Francisco começa com uma cerimônia de despedida no aeroporto de Bangkok. No
fim da tarde, ele chega ao aeroporto de Tóquio e logo depois dirige um discurso aos bispos na Nunciatura Apostólica. No domingo, o Papa segue para Nagasaki, onde pela manhã faz o aguardado discurso sobre as armas nucleares e participa de uma homenagem aos santos mártires. Depois do almoço, o Santo Padre preside a missa no estádio de beisebol. À tarde, segue para Hiroshima, onde faz uma visita ao Memorial da Paz. Em seguida, viaja para Tóquio e na segunda-feira já participa de um encontro com as vítimas do Tríplice Desastre. Na cidade, se encontra com o imperador Naruhito, com os jovens e preside uma missa no Tokyo Dome. Tem ainda uma audiência com o primeiro-ministro e discursa às autoridades ao corpo diplomático em Kantei. Na terça-feira, último dia da visita ao Japão, o Papa preside uma missa privada para os membros da Companhia de Jesus. Em seguida, visita os sacerdotes idosos e doentes. O último compromisso do Papa no país é a cerimônia de despedida no aeroporto de Tóquio. Ele deve chegar à capital italiana às 5h15 da tarde. Acompanhamos então a agenda do Papa Francisco, né? Primeiro acompanhamos o que a TV Canção Nova preparou e agora a agenda. Como você viu, o Papa chega amanhã ao Japão. E agora nós vamos conversar com uma brasileira que mora aqui no país, é uma japonesa que mora aqui no país e ela vai falar sobre a expectativa de ver o Santo Padre lá no Japão. A expectativa da vinda do Papa Francisco ao Japão em meio à comunidade brasileira é grande. Um país onde os registros nos mostram que 1% da população estão entre os cristãos e católicos. Ter a presença do Pontífice em meio a nós é um momento de grande graça e de alegria. O convite partiu do governo japonês, unindo-se à igreja local. Papa Francisco visitará as cidades de Nagasaki e Hiroshima, lugares onde foram atingidos pela bomba atômica. Também estará com o primeiro-ministro e imperador em Tóquio. E será também em Tóquio que ele se reunirá com os jovens e celebrará a Santa Missa com os fiéis. Houve um pouco de frustração, de tristeza em meio à comunidade, pois o lugar onde o Papa Francisco celebrará a missa cabe aproximadamente 50 mil pessoas. Excedeu o número das inscrições e pelo menos 10 mil fiéis ficaram de fora, não conseguiram concluir a sua inscrição. Mesmo assim, aqueles que vão poder estar com o Papa Francisco, com certeza, levam no coração o desejo de estar unido à igreja, de encontrar com o Papa, de receber a bênção para a sua casa, para a sua família, uma palavra de conforto, de esperança, pois somos estrangeiros, mas estamos aqui no Japão. E com certeza será um grande momento de revigoramento da fé. Nós ouvimos então o depoimento desta brasileira que mora no Japão e falou da expectativa em receber o Papa. A seguir, nossa equipe foi visitar uma comunidade nipo-brasileira aqui em São Paulo, para saber como por aqui eles vivem a expectativa para a visita do Papa no país de onde eles vieram. E agora nós vamos conversar ao vivo com o padre Arnaldo Rodrigues, que é da Arquidiocese do Rio e mora em Roma e é também colaborador do site Vatican News. O padre vai nos falar sobre alguns aspectos da viagem do Papa ao Japão. Boa tarde, padre Arnaldo, bem-vindo ao nosso telejornal. Boa tarde, Adelita. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela Canção Nova Notícias. Tudo bem? Acredita que, assim como fez na Tailândia, o Papa vai encorajar a minoria cristã presente no Japão? Bom, o Papa ele sempre encoraja as comunidades cristãs católicas aonde ele passa, sobretudo nos espaços aonde tem uma pequena comunidade. Como é conhecido, a figura do Papa é para confirmar os seus irmãos. Então, aonde ele estiver, ele leva essa mensagem de esperança, de coragem, porque ele mesmo falou que é uma comunidade pequena, mas uma comunidade muito vivaz, ou seja, uma comunidade que está inserida em uma cultura, em um contexto, e que ali também deve ser fermento para essa sociedade. Então é o papel do Papa realmente
de encorajar essas comunidades, até mesmo pequenas, em todas as viagens que ele faz, né? Essa é a 32ª viagem do Papa. Padre, no que diz respeito ao diálogo interreligioso no Japão, em que aspectos o senhor acha que o Papa vai contribuir? Olha, eu creio que a contribuição do Papa é fazer com que nós também o imitemos. Ou seja, não somente na Tailândia, mas em todas as partes do mundo, principalmente no nosso país, já que nós estamos falando para uma TV brasileira, incentivar esse diálogo interreligioso, incentivar o diálogo também com a cultura é essencialmente importante para que as pessoas também se sintam inseridas, se sintam acolhidas também pela nossa comunidade cristã católica. Ou seja, nós temos que dialogar isso, e o que o Papa está fazendo na Tailândia deve ser essencialmente um exemplo para cada um de nós, de acordo com a comunidade eclesial, como toda a igreja, mas também como uma atitude pessoal com aquele que é diferente da minha realidade, né? Então, é um incentivo, um testemunho que nós devemos seguir do Papa. É o que eu creio. Padre, e antes de continuarmos, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho e vamos ver juntos a entrevista de uma irmã japonesa que mora aqui no Brasil. O Papa vai falar sobre a valorização da vida no Japão. Por quê? A vida no Japão é um pouco deixada como se fosse uma coisa como um brinquedo. Descartável. As pessoas, os jovens suicidam, até crianças. Tem muito suicídio no Japão, de crianças e jovens, naturalmente de adultos também, é grande número. E também pouco caso que se faz com a vida, isso é verdadeiro. Então, o povo espera realmente uma mensagem do Papa de todo o coração. Padre, que interessante nós ouvimos essa freira, né, falar sobre esse esvaziamento, mesmo com toda a riqueza, toda a prosperidade do Japão, né? O que o senhor pode nos dizer sobre esse vazio existencial? Eu creio que a tecnologia, como o próprio Papa nos diz, ela serve para criar pontes de relacionamento com as pessoas. Ela não tem outra finalidade a não ser facilitar esses encontros, esses relacionamentos. Quando foge a esta realidade, como o próprio Papa disse, foge também o sentido da sua existência. Então é por isso que muitas das vezes esse vazio, essa necessidade das pessoas, principalmente dos jovens, né, de quando se utilizam totalmente da tecnologia somente para um fim muito privado, muito pessoal, sem criar um relacionamento, foge completamente da sua importância. E eu creio que, para isso, a igreja tem uma palavra muito importante e deve ser ouvida. Podemos colaborar para ajudar as pessoas a desenvolver e estar nesse ambiente da tecnologia. E eu creio que o Papa indo lá, ele vai tocar bastante nessa questão dessa teologia do encontro, desse utilizar os meios de comunicação exatamente para poder criar um sentido de vida. Não é o fim último, mas é um meio para que a gente possa realmente ter esse encontro com o próximo, criar essas pontes para que possamos realmente dar um sentido também à existência das grandes tecnologias. Muito obrigada, Padre Arnaldo, por sua contribuição aqui no nosso telejornal. E também bom trabalho para o senhor aí acompanhando a viagem do Papa à Ásia. Obrigado, nós estamos aqui nas edições aqui, né, na redação do Vatican News, português, e eu convido a todos a acompanhar agora a próxima etapa do Papa ao Japão. Muito obrigada, um ótimo trabalho. E depois da Tailândia, o destino do Papa em sua viagem apostólica pela Ásia é o Japão. Ele deve chegar lá amanhã. Lá, o Santo Padre vai visitar as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Aqui no Brasil, descendentes de japoneses comentaram a visita do Papa ao país. O Japão conheceu o cristianismo pelas mãos do padre jesuíta São Francisco Xavier em 1549. À época, a igreja tinha 300 mil fiéis católicos. 470 anos depois, o Papa Francisco, outro jesuíta, retorna à Terra do Sol Nascente. No sábado 23, 440 mil católicos japoneses esperam por ele. E não é só o povo de lá que está esperançoso. Por aqui, a comunidade nipônica também reza unida pela viagem do Papa. A visita do Santo Padre ao Japão encheu de expectativa descendentes de japoneses aqui no Brasil. Nosso país tem 40 comunidades católicas
que atendem essa população. Na congregação Irmãs da Caridade de Jesus, ordem religiosa fundada por salesianos no Japão, a expectativa é grande. É uma expectativa muito grande para o povo japonês e também as irmãs missionárias e todos os missionários japoneses que trabalham aqui no Brasil estão esperando ansiosamente essa visita do Papa para que tenha algum efeito positivo na transformação do povo. E o Papa vai falar sobre a valorização da vida no Japão. A Igreja de São Gonçalo, em São Paulo, é referência aos japoneses. São Gonçalo é um dos 26 mártires cristãos que morreram pela fé em 1595. A capela, na sede da Pastoral Nipo brasileira, traz elementos culturais que remetem ao Japão. Para evangelizar, para dar apoio, principalmente por Nagasaki, Hiroshima, que sofreram perseguição cristã, eu acho que vai levantar um pouco, né, a moral deles, né? Para as Irmãs da Caridade de Jesus, o Papa Francisco vai encontrar um povo civilizado, mas que precisa conhecer o amor de Jesus. Eu percebi no povo japonês aquela polidez e tudo, mas como algo tradicional, mas não como a caridade de Jesus Cristo. Por isso todo mundo esperando o Papa. Ao Papa e ao povo do Japão, elas dedicam a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Mikokoro ga ten ni okonawareru tori, chi ni mo okonawaremasu yoni. E um canto a Nossa Senhora Auxiliadora. Em Bangkok, a capital da Tailândia, uma comunidade de católicos celebraram a passagem do Papa Francisco com muita música. Na Tailândia, a religião da maioria é o budismo. Os católicos somam um pouco mais de 380 mil pessoas num país com cerca de 65 milhões de habitantes. Entre os católicos está Pajonglag Dardarananda, descendente de portugueses de 51 anos, que é dona de uma padaria que produz cupcakes à moda portuguesa. Pajonglag faz parte do coral que animou a liturgia da missa celebrada pelo Papa Francisco na quinta-feira. Tenho orgulho de fazer parte do coral. É a maior honra da minha vida cantar para o Papa Francisco. Pajonglag vive em torno da igreja de Santa Cruz, quase tão antiga quanto o país. A comunidade tem 250 anos e convive pacificamente com muçulmanos e chineses. Mesmo sendo minoria, os cristãos membros da comunidade mantêm suas crenças e tradições. A visita do Papa ajuda a lançar luzes sobre a comunidade de fé. Estamos realmente muito longe. A Tailândia está muito longe. Não é fácil viajarmos para Roma. Estou muito feliz que a santidade dele esteja vindo para a Tailândia. Agora que ele estará aqui, estamos todos determinados a encontrá-lo. E como vimos na reportagem da Lísia Costa, essa não é a primeira vez que um Papa visita estes países. João Paulo II esteve no Japão em 1981. A Tailândia também foi visitada por ele em 1984. O Papa João Paulo II visitou Hiroshima em 25 de fevereiro de 1981. Na cidade, apelou aos líderes mundiais que renunciassem ao uso da guerra para garantir que a humanidade não sofresse um holocausto nuclear. Na época, multidões enfrentaram um clima extremamente frio para acompanhar a visita do Papa ao Parque Memorial da Paz, em Hiroshima, que homenageia as vítimas das bombas atômicas. São João Paulo II foi o primeiro Papa a visitar a Tailândia. Na ocasião, ele foi recebido no aeroporto de Bangkok pelas autoridades civis. Entre os momentos mais marcantes de sua viagem, a reunião com as autoridades do país e com o então rei. Na ocasião, João Paulo II afirmou que sua visita à Tailândia era uma expressão pessoal de agradecimento pela hospitalidade generosa dada a milhares e milhares de refugiados de países vizinhos. Desde o final da Guerra do Vietnã, em 1975, e da invasão vietnamita de Kampuchea, em 1978, mais de 500 mil de refugiados fugiram para a Tailândia. A maioria deles foi reinstalada em outros países.
Nas 34 horas de visita, o Papa João Paulo II também presidiu missa pela paz no mundo em Bangkok e se reuniu com o Supremo Patriarca de todos os budistas. E uma última informação, o noticias.cançãonova.com preparou uma página especial com a cobertura completa desta viagem. Lá você confere todos os compromissos do Papa à Ásia. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta ao nosso horário normal, às 9h20 da manhã. Fique agora com o programa Preservação Ambiental. Um ótimo fim de semana para você.